Deus te abençoe. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Bálsamo Convida. Convida, que convida convidados especiais. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada. Yara Rocha, com todo respeito, mas ela é minha amiga do coração, então. Tamo junto. E você, seja bem-vinda a esse tempo, porque o Bálsamo Convida, ele nasceu com esse propósito de trazer vida de Deus para as nossas vidas, para que a gente tenha ferramentas e cresça e amadureça e vá rumo a se tornar uma versão melhor de nós mesmos cada dia mais. E essa temporada, porque nós estamos na segunda temporada, que nós somos chiques desse, e esse é o terceiro episódio da segunda temporada. Ai, gente, é tão... que sempre quis dizer massa, isso, né? Adorei as temporadas. Então a gente tá no terceiro episódio da segunda temporada com um tema muito importante, intrigante. Por que a ira dá lugar ao diabo? Você vai entender um pouquinho por quê. Se você já sabe, você vai relembrar alguns princípios essenciais. Só que o objetivo desse tema, de trazer esses temas do Bálsamo Convida para nós nessa temporada, é justamente nos inspirar para nos jogar dentro do tema principal, que é o nosso Congresso de Intercessão, que vai acontecer agora em setembro, dos dias 10 e 11 de setembro, com o tema As Portas do Inferno Não Prevalecerão, a identidade do intercessor. Então a gente está recebendo de Deus palavras, direcionamentos, inspiração, ferramentas para nos inspirar para esse tema. E o nosso congresso ele vai acontecer presencial, presencial na Monte Sião VIX, e online também ao vivo aqui no nosso canal. Você está convidado a participar conosco, principalmente presencial, né? Que delícia, né? Porque a gente está com saudade, né, gente? Por favor. Muita saudade. Mas se você tá muito longe, por exemplo, a gente tem um grupo lá em Roraima que participa de tudo com a gente. E eles se reúnem na igreja deles para participarem juntos ao vivo conosco. E é lindo, é um mover lindo. Então você tá convidado, mesmo se você estiver longe, a participar conosco ao vivo desse mover nos dias 10 e 11, tá bom? Mas antes de tudo, eu quero orar para consagrar esse tempo. Vamos, por favor. Porque sem oração a gente não funciona. Não. A gente não vai a lugar nenhum sem oração. Não. Porque o mundo espiritual é movido, o mundo físico é movido pelo mundo espiritual. Aquilo que acontece aqui no físico antes é gerado no mundo espiritual. Então nós vamos gerar juntos. Vamos orar? Amém. Vamos orar? Quero te convidar a orar conosco e consagrar esse tempo a Deus. Amém? Senhor, muito obrigado. Nós somos imensamente gratos por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de abrir a nossa visão, do Senhor falar conosco, do Senhor vir no mais profundo do nosso espírito e nos inspirar, nos impulsionar, nos fazer crescer, nos gerar em nós esse novo, esse querer o novo do Senhor. Nós somos muito gratos por essa oportunidade, Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor planejou esse tempo muito antes da gente saber que ele existiria. Somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor, todas as ferramentas que o Senhor tem colocado à nossa disposição para que isso aconteça, para que a gente consiga compartilhar dessas verdades e receber juntos como igreja dessas verdades através dessa ferramenta. Por isso nós consagramos a Ti, Senhor, essa ferramenta, essa plataforma que nós estamos usando, todo o ambiente eletrônico que nós estamos usando. Consagramos, Senhor, a equipe que está nos apoiando, porque o Senhor os usa para isso acontecer e sem ela a gente não conseguiria chegar aqui. Nós somos gratos a Ti por isso, por essas ferramentas, por essas pessoas que o Senhor inspira para nos ajudar nesse tempo.
Nós consagramos tudo, Senhor, as nossas vidas, os ambientes onde estamos, seja esse ambiente onde nós estamos transmitindo, seja o ambiente do nosso irmão que está conectado conosco, participando agora dessa estreia. Nós consagramos, Senhor, tudo e geramos a expectativa, Pai, de receber do Senhor aquilo que o Senhor programou para nós nesse tempo. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos e sejamos despertados verdadeiramente, Senhor. Vem, fala, vem, Senhor, e nos usa, vem, Senhor. E usa, Senhor, a vida da Yara de forma sobrenatural, porque ela vai ser canal do Senhor para nos abençoar neste tempo. Nós oramos, Pai, para que o Senhor tome conta de tudo, tudo aqui, tudo que precisa ser cuidado, porque nós declaramos, somos totalmente dependentes do Senhor. Pedimos a sua manifestação, Senhor, neste tempo, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agora a gente está resolvida. Estamos. A gente pode começar esse tema bombástico, porque é polêmico esse tema da ira, né? E eu acho que Deus nos escolheu de propósito, eu acho, amiga. Eu também para acho. esse tema específico. Mas antes de começar o tema em si, a Yara pastoreia a Monte Sião Cariacica, junto com o Júnior, Pastor Júnior, José Osmar. Pastor José Osmar, Para né? nós sempre Júnior, né, amiga? Sim. E ela tem participado conosco ativamente, né? Tanto desde o seu primórdio, desde o berço, né, amiga? Desde o nascimento da Monte Sião, treinamento de intercessores. Tem vivido intensamente conosco as campanhas que nós fazemos para motivar as pessoas a orarem, né? Tem um link muito próximo, inclusive, com a nossa coordenadora, a pastora Lânia Cap, nossa coordenadora dos treinamentos de intercessão do Ministério Bálsamo de Gileade, com todo respeito. Laninha para nós, né? Pois é, e esse vínculo, né, essa aliança que a gente tem, eu creio que Deus está movendo muita coisa através disso. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós de como está sendo essa experiência do treinamento de intercessores na Monte Sião Cariacica, como que você tem visto isso fluir especificamente nesse território que Deus te colocou. Sim. Bom, gente, quero dar boas-vindas a vocês, né, mais uma vez e registrar minha alegria em poder estar aqui, compartilhar dessa experiência tremenda que é a intercessão na nossa vida. E como a Ana colocou, né, a intercessão lá em Cariacica, ela começou com os programas do Bálsamo. Os programas começaram e aí eu falei, amiga Lânia, nós vamos começar também aqui cobrindo os programas. A gente precisa cobrir os programas. Importante isso, viu, E gente? aí, é muito importante, gente, programa de cura. Na verdade, nada funciona sem oração. Sem oração. Tudo funciona com oração. E a intercessão, ela é a mola propulsora de todos os ministérios. Então, quando nós, há 3 anos atrás, Deus nos levou a levantar a comunidade lá em Campo Grande, em Cariacica, nós já estávamos caminhando com o Ministério de Intercessão. Então, foi praticamente o primeiro ministério da igreja, né? Glória a Deus, que nasceu... Quando a igreja nasceu, o embriãozinho da célula, né? O Ministério de Intercessão estava lá e nós já levantamos o Ministério de Intercessão na igreja, né? E esse ministério hoje, ele funciona com o treinamento de intercessão, né? A igreja hoje treina intercessores na igreja, como treina também pessoas de outras comunidades que trabalham conosco, que são aliançadas conosco, mas vão até as suas comunidades e são os intercessores de lá, das suas comunidades. E é muito interessante porque a gente fala como comunidade, mas a comunidade é um corpo feito de indivíduos. Então, as batalhas da comunidade são as batalhas dos indivíduos. Então, o Ministério de Intercessão, o povo se veste, né? Veste a roupa do guerreiro. A gente está bem Inclusive, representado, né? Aqui para lutar e para guerrear as batalhas
dos indivíduos dessa comunidade. Como também tem batalhas que nós enfrentamos como igreja, né, na sua totalidade, que envolvem o corpo estar junto em unidade. Então, o Ministério de Intercessão hoje na nossa igreja, ele treina esses homens e essas mulheres de Deus que são chamados para isso. Mas todos são chamados, né? Então, lá, a gente, desde cedo, desde a tenra idade da igreja, a gente ensina para eles. As nossas crianças são ensinadas que elas precisam orar. Aí a oração que é a mola propulsora para que nós possamos fluir nesse relacionamento com Deus, conhecendo a vontade dele para nós como indivíduos e, consequentemente, na nossa comunidade. Então, a nossa experiência, como você mesma citou, né, desde o começo, sempre foi a paixão pela intercessão, pelo ministério, por entender que isso é toda a vida de relacionamento com Deus. Não tem outro caminho, gente. É essencial, né? E é apaixonante, né? Também. Quando a gente fala desses temas mesmo, que a gente vai conversar aqui, todos os temas que a gente tem visto, que envolvem oração, realmente é apaixonante. Eu sou suspeita para falar. Eu também sou suspeita, gente. Queria te contar que eu também sou suspeita. E aí você deve estar se perguntando, que a gente não falou sobre isso até agora, né? Mas a Ana coordena a cura, né? E aí ela tá lá apresentando o Bálsamo com Vida da intercessão. Como assim, gente? Então, eu preciso te contar que, gente, é uma coisa só. Sim. Mas eu acho tão bonitinho isso, né? Poder caminhar de um lado para o outro e fazer parte, né? Partilhar dessas. E a cura interior, na verdade, quando você fala da cura, esse link entre a cura interior e a intercessão, gente, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Porque a gente já pode entrar no nosso tema já. Falando sobre o nosso tema especificamente, né? Será que, ou por que a ira dá lugar ao diabo? Será que dá lugar, né? Entendendo um pouquinho, será que ela dá lugar? O que isso significa? E falando sobre ira é uma emoção, né? E o que isso tem a ver com a intercessão? O que isso tem a ver com a batalha espiritual? Tem a ver? Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver. Porque nossas emoções, elas são porta de entrada ou para Deus, para a presença dele, a nossa alma, especificamente falando, né, que lá tem sensações, sentimentos, pensamentos, e todos eles podem funcionar de maneira equilibrada, dando legalidade para Deus agir, como também pode funcionar dando legalidade para o outro lado, que é o lado das trevas, agirem e interferirem na nossa vida. Na verdade, Ana, eu gosto de pensar nesse tema, quando o Ministério, né, trouxe para a gente a ideia do tema, para pensar sobre esse tema, eu fiquei refletindo. Falei, cara, esse tema ele é a gênese, né, do que a gente fala da intercessão, e da cura, da restauração das emoções. E a ira que ela está representando um conjunto, né? Sim, a ira não é só ira, gente, é todas as outras emoções, né? Ela está no bolo. Sim. Então, quando a gente fala desse tema, ele está abrangendo todo esse conjunto. A ideia da ira não é só ira, é a ansiedade, o medo, né? O estresse, a depressão, todas as emoções. Por quê? Deus nos criou perfeitamente saudáveis para funcionarmos nas nossas emoções. E as nossas emoções, elas têm um papel na nossa vida. Acontece que, como a gente conhece a historinha do nosso amigo Adão e da nossa amiga Eva, que está lá em Gênesis 3, 14 e 15, né? E aí eu quero lembrar dessa história apenas registrando aquele versículo que diz que quando eles pecaram, né, a serpente e os dois foram amaldiçoados por causa do pecado deles. O pastor Simar, ele falou sobre isso no primeiro episódio. Tá se vendo? Se você não participou, se você não viu, vai lá. Para você entender um pouquinho mais, né? Porque cada episódio é uma coisinha que a gente está trabalhando. Então, volta lá e aproveita a fala dele. Mas em Gênesis, nós vemos a história da criação e a história de quando Adão e Eva pecaram. E por que nós lidamos com as nossas emoções de maneira contaminada, digamos assim? Deus nos criou perfeitamente e Ele é da vontade dele que nós funcionássemos de forma equilibrada nas nossas emoções.
Mas desde que Adão pecou, e de que o mundo é mundo, que o pecado de Adão abriu uma brecha para que as nossas emoções, os nossos pensamentos fossem contaminados com esse pecado. Contaminados com a forma maligna de ser, por conta de tudo que eles sentiram, né? E que eles decidiram não obedecer a Deus. Experimentaram a partir disso. Eles também, experimentaram o pecado e o desequilíbrio da natureza humana a partir disso. Então, quando Adão pecou, ele fez uma escolha. E todo o planeta, eu e você, a Ana, todos nós ficamos expostos a essa maldade, expostos a esse desequilíbrio, a essa energia maligna. E aí, o que acontece? Todas as vezes, a partir de Adão, que ele escolheu pecar, ele ficou sujeito à ação da serpente. Por isso que lá no versículo diz assim, ó, sobre o seu ventre, o ventre da serpente, você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Pó aqui, gente, é o que a gente chama de carne, sabe? Na Bíblia, quando a gente fala dos frutos da carne, é o lado desequilibrado das nossas emoções, os baixos instintos humanos. E aí continua dizendo, porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, e ela ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, isso nos mostra que todas as vezes que o Adão que está dentro de nós, porque a gente tem o primeiro Adão, que foi o que pecou, amém? Mas nós também temos o segundo Adão, Aleluia. que foi o que veio nos remir do pecado. Mas todas as vezes que o primeiro Adão, dentro de nós, ele opera, ou seja, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos negativos, eles operam no nosso sistema de maneira desequilibrada, nós vamos dar comida para a serpente. Então, por exemplo, quando a gente fala da ira, e aí é dessa forma que o diabo entra na nossa vida, porque a ira é um sentimento dado por Deus para nos abençoar. Todos os sentimentos, é mesmo, Yara, não tem nenhum sentimento que não foi, foi dado pelo diabo. Então, deixa eu te contar, o diabo não tem a capacidade de criar nada. O que acontece é porque, de alguma forma, em algum momento, nós passamos por feridas, traumas, o nosso sistema sofreu alguma coisa que nos levou a cair em desequilíbrio nessas emoções, nesses pensamentos, numa forma de pensar equivocada da forma de pensar de Deus. Lembra que Deus nos criou para o equilíbrio, para viver saudavelmente? Então, todas as vezes que isso acontece, nós vamos... eu gosto muito do exemplo de você estar num ambiente, imagine que você fica num ambiente com muitas pessoas. E aí, naquele ambiente, está todo mundo fechado ali, Ana. E ninguém sai para fazer nada. Come ali, joga o lixo ali, faz tudo o que você faz na sua casa de maneira organizada, que vai para lugares corretos que tem para ir. Mas aí, esse ambiente vai chegando um ponto que ele está cheio de lixo, cheio do pior do seu organismo. Com a alma funciona da mesma forma. Quando nós vamos juntando entulhos, vamos juntando os lixos na nossa alma e nós não vamos limpando, o que é o lixo? É tudo aquilo que em algum momento, quando fomos feridos, nós acumulamos, não nos resolvemos e vamos levando uma vida baseado nessas feridas e nas projeções que essas feridas trazem. Isso vai se tornando alimento para Satanás. Lembra do ambiente físico que eu descrevi para vocês? O ambiente físico sujo, todo mundo trancado ali, convivendo, o que vai atrair nesse ambiente em 2 dias, amiga? No mínimo barata. Que é um trem assim, que eu não sei vocês, mas pelo amor de Deus, gente, o inseto asqueroso, não é? É ruim você ter insetos no ambiente. Pois é, com a alma funciona da mesma forma. E aí é que está a grande sacada desse tema, que eu acho, ele é a mola propulsora é o passo importante para compreendermos a nossa batalha, para termos a ousadia e a identidade firmadas o suficiente para nos arremetermos contra as portas do inferno, né? Que vem aí o nosso congresso, então você precisa entender sobre isso. E o que acontece? Quando nós não conhecemos essa verdade, Satanás pode usar as nossas emoções contra nós. E é dessa forma que o diabo tenta entrar na nossa vida, gente. Na verdade,
preciso contar para vocês. A Ana já sabe disso, ela vai glorificar comigo. Na verdade, o diabo ele não tem poder nenhum sobre nós, Verdade. não é? Aleluia, verdade. Mas eu preciso contar para vocês uma coisa. Sabe quem dá o poder para ele? Diga assim, eu. Não, em nome de Jesus. Não seremos nós, Vamos amém? parar de dar poder para ele. Vamos parar de dar poder para o diabo. Como a gente dá poder para o diabo, Yara? Então, quando a gente não resolve as nossas emoções. A ira, na verdade, a gente está falando da ira, lembra? A ira, aquele desejo ardente, né? Que arde. Você já ficou irado? Já ficou irritado? E o pior, com esse sentimento te controlando, assim que você já bateu a mão na mesa, já gritou com alguém, é ruim, não é? Muito ruim. Então, esse sentimento foi Deus que te deu. O problema é que todas as vezes em que uma área da nossa vida está em desequilíbrio por causa de um trauma, de uma ferida não resolvida, ela se torna alimento para Satanás. E em desequilíbrio ele vai passar, igual a baratinha que passou naquele ambiente sujo de lixo, e vai sentir o cheirinho daquele lugar que está mal resolvido por causa do pecado, por causa do trauma, por causa da ferida. E ele vai vir pelo cheiro dessa emoção e vai, eu costumo dizer que primeiro ele vem, né, uma criança, quando ela tem níveis de ira alto, e ninguém consegue ajudar essa criança a colocar para fora e a resolver de forma saudável. Ela vai crescer e vai se tornar um adulto extremamente controlado pela ira. E aí, naquela infância, o diabo colocou um tijolinho. Daqui um pouco ele trouxe a caçamba. E aí ele constrói uma mega fortaleza. Padrão, que depois, né? Um padrão, exatamente, Ana. Você usou a palavra perfeita. E aí, gente, o papel do diabo nesse processo, como nós falamos, que ele não tem poder, nós é que subsidiamos o poder do diabo. O diabo, ele faz isso porque o seu poder ele foi tirado. Então ele precisa controlar, manipular e enganar a mim e a você, e ele faz isso como? Através das nossas emoções. Então, essa criança que desde pequena ela aprendeu a ver o mundo de uma determinada forma, e aí ela passou a sentir em desequilíbrio, né? Um exemplo prático é a criança com níveis de ira alto, porque as suas necessidades físicas não eram supridas, então ela ficava irada. Quando ela não teve a orientação de pais que ajudassem ela a entender que era ela que controlava a ira dela, ela cresceu e depois se tornou um adulto em que ela aprendeu a controlar o ambiente através da ira. E todas as vezes em que ela ficava irada, quem bate na portinha? Quem vem no cheirinho do sentimento negativo? Porque o sentimento era para funcionar de forma saudável. Mas por que ele não funciona? Porque dentro de nós tem coisinhas ali que estão alimentando o nosso inimigo. E aí ele vem e pesa ainda mais sobre os nossos sentimentos e nós somos controlados por ele. Por ele e pelos sentimentos. Sim. E aí os sentimentos que foram dados por Deus acabam sendo porta de entrada para que Satanás cause dores ainda maiores. Quando eles estão em desequilíbrio. Quando eles estão em desequilíbrios, porque eles são alimento para Satanás. E se nós não cuidarmos das nossas emoções, gente, elas vão ser porta de entrada para nós não apenas vivermos uma vida em desequilíbrio, mas você sabe o que acontece? E aqui é o link da intercessão. Como é que nós ganhamos as nossas batalhas da nossa vida, em todos os sentidos? É através da oração. E quando nós não entendemos essa verdade tão preciosa, né? A gênese da intercessão, da cura interior, uma coisa está muito ligada à outra, nós vamos guerrear da forma errada. Na verdade, eu queria dizer que infelizmente a gente vai perder as batalhas. Porque essa batalha consiste não é em guerrear, eu não vou guerrear contra a Ana, eu não vou guerrear contra mim mesmo, no sentido de me sentir culpada porque eu estou sentindo. Eu preciso resolver os meus sentimentos, eu preciso resolver a minha ira. Sabe, Ana, eu tive muito problema com ira. Muito mesmo. É por isso que eu falei que é propício para nós. Por causa da nossa tendência temperamental. Nós duas temos um temperamento que é tendencioso. Tendencioso à ira. Mas assim como qualquer um pode dominar a ira, nós também podemos. Mas a nossa tendência. Os outros temperamentos, cada um tem uma tendência, mas o dele tem a tendência a irar-se muito facilmente. E eu ficava irada assim,
48 horas por minuto. Uau! Era muita ira, gente, muita ira mesmo. E no primeiro ano que eu entrei no programa de cura, eu não morava na Grande Vitória, eu tinha sido transferida do meu trabalho para uma cidade do interior. E no meu trabalho, meu Deus, eu parecia que eu ia implodir e explodir. Não sei se você já viveu ou se você convive com alguém, se você conhece alguém assim, que ela fica irada o tempo todo, irritada, mal-humorada. Gente, é difícil, né? Então, era assim. Mas o que aconteceu? À medida em que Deus foi tratando as minhas questões emocionais, meus complexo de inferioridade, complexo de superioridade, baixa autoestima, minha identidade, os medos. Olha, percebe como é uma teia de sentimentos, porque nós fomos construídos para sentir. Mas quando você está em desequilíbrio, parece que vai descendo uma ladeira abaixo. E só um controla, né? Porque vira um emaranhado, não uma teia. Emaranhado, um embolado. E aí a ira, ela estava assim, sempre na boca do poço, que ela transbordava todo mundo. E aí eu me lembro quando Deus ele começou a trabalhar as minhas emoções, a curar as minhas emoções. E até hoje, graças a Deus, meu Deus, eu não tenho nem palavras para expressar. Eu me lembro quando o pastor Jucimar me passou uma tarefa. Todas as vezes em que eu ficasse irada por um motivo indevido, uma motivação, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre quando é que a ira ela está alinhada à vontade de Deus, porque os nossos sentimentos precisam estar alinhados à vontade de Deus. E eu me lembro quando o pastor passou essa tarefa, que eu, todas as vezes em que eu ficasse irada, porque tinha uma motivação equivocada no meu sistema, na minha alma, eu deveria ir lá e pedir perdão. E, gente, eu faço isso até hoje, viu? Quando eu percebo que eu tô... E eu tenho que fazer pelo resto da vida. No dia que eu perceber que o meu sistema está trazendo o sentimento de ira, ele está me controlando e ele não vai operar conforme a vontade de Deus, porque quando você limpa o ambiente, lembra do ambiente? Você limpa o ambiente fica limpinho, vai funcionar. Como Jesus te quer e como Deus te criou para funcionar. E aí, à medida em que isso foi melhorando, meus níveis de ira também foram passando. E eu fui exercitando um hábito, colocando no lugar da ira, porque você sabe, né, Ana? Sim. Que a ira, gente, é um sentimento viciante, se torna um vício na nossa vida. Então, para colocar no lugar daquele hábito ruim, que era controlar as coisas e me irar todas as vezes em que algo, né, eu precisava reagir a algo fora do controle, eu precisei praticar um hábito saudável. Então, quando eu ia até a Ana e dizia, Ana, você me perdoa, porque naquele dia eu demonstrei, falei com você com um tom de voz assim, você está virada e eu quero te pedir perdão. O meu sistema passou a registrar que eu estava escolhendo um hábito novo. E aí você sabe o que aconteceu? Eu perdi muitas batalhas por causa da minha ira. E à medida em que Deus foi trabalhando as questões no meu interior, e eu pedia muito a Deus, Senhor, resolve o meu... Gente, Ele resolve. Tá? Ele resolve. Ele te manda gente, Ele te manda... Meu Deus. Ferramentas. Eu lembro quantas vezes Lânia me ouviu em muitos momentos no meu trabalho. Muitas pessoas do Bálsamo ouviram meus desabafos, porque eu passei a desabafar no lugar certo. Eu gritava, ficava virada, mas tudo bem, quando você faz isso no lugar certo, com a pessoa certa, né? Mas hoje nem isso eu faço mais, boba, que maravilha. O desabafo é sereno. Não afeta mais, né? Não afeta mais. Mas por que eu tô contando isso para você? Para te inspirar a conhecer mais sobre Deus e sobre essa batalha que muitas vezes nós perdemos porque nós não conhecemos essa verdade, que as nossas emoções são alimento para Satanás e é a única arma que ele tem contra nós. Por isso tão importante nos resolvermos com relação às nossas emoções, é buscar deixar Deus curar mesmo as nossas emoções. Sim, eu me lembro também quando eu comecei o meu programa de cura que eu falava com o pastor assim, pastor, tem um negócio fervendo aqui dentro. Parece que minha veia tá pulsando de veneno. E era, né? Era veneno, Tava gente. Contaminada, né? Eu preciso te contar que a ira é um veneno, tá? Porque a ira arde, né? Uma definição, inclusive, que o David Cornfield, né? Estabelece para dar
uma clareza da sensação, é um desejo ardente de Acho que é de mudança, né? de executar justiça, uma coisa É assim. mudar as coisas, que é Enfim, fazer justiça. mas por que isso é importante para o intercessor? E aí esse contexto, né, das sensações, a gente trouxe a ira porque é algo muito latente, é algo muito comum, né? A As gente pessoas têm muitas convive, dificuldades para lidar com isso. tem muita dificuldade de controlar e de entender consequências disso, né? E para o intercessor entender que as suas sensações precisam estar alinhadas, que elas são de Deus, mas que ele precisa controlar, é muito importante para o papel que Deus deu para ele. Sim. E para a qualidade de vida, né, gente? Porque Jesus falou que ele veio dar vida e vida com abundância pra gente, não veio Sim. dar qualquer vida. Então, se a gente não está vivendo uma vida em abundância, a gente está vivendo uma vida desequilibrada. Se estamos vivendo uma vida desequilibrada, 99,9999999% é porque nós não estamos tomando a postura que devemos. Sim. E, né? como eu disse, torno a repetir. A gente às vezes culpa o inferno, culpa o diabo e os seus anjos, mas precisa ficar claro para você que no exemplo da ira, nós acabamos por dar esse lugar. Uhum. Né? É isso, na verdade, que nós vamos ver no texto de Paulo, né, dizendo... Irai-vos, mas não pequeis. Exatamente, sobre né? essa ideia de você pode irar. Quando ele fala irai-vos e não pequeis, ele está falando que esse sentimento é natural, é inerente a você como ser humano, assim como todos os outros. Mas, então, por que o que acontece, né? Irai-vos e não pequeis, é porque ao sentir eu preciso fazer uma escolha. E engraçado que quando você fala sobre o intercessor ele vai estar na frente da batalha, ele pode inclusive interferir no ambiente familiar, no ambiente da sua igreja, no ambiente do culto da igreja dele, na cidade dele. Mas se ele não tiver as suas emoções nesse processo, inseridas nesse processo, né? A sua alma, na verdade, esse conjunto de emoções, sentimentos, de sensações, sentimentos e pensamentos, ele perde a oportunidade, porque imagina, hoje eu estou de bom humor, então eu vou interceder. Mas amanhã alguém pisou no meu calo e estou extremamente irada. Então, deixa pra lá, né? Não, porque se eu chegar lá na igreja agora, ai de ti. Isso é quando não faz oração contrária, né? É melhor a gente nem tocar nesse assunto. Deixa isso pra pastora Lânia depois ruminar com melhor, eles. Melhor. Mas imagina, né? Ele não dá conta de se mover porque ele está sendo controlado pelas suas emoções. A ira toma conta dele, né? E aí ele vai precisar se reposicionar. Não, quem manda em você sou eu. É fácil, gente? É claro que não. É um processo. Isso é um processo, é gradativo, leva tempo. Mas, posso dizer para você, com Cristo no barco a gente consegue chegar lá. Então, consegue. Você precisa lembrar desse ditadozinho com Cristo no barco, porque andar com Jesus, estar com Jesus, é aprender com ele como ele lidava com as emoções. Porque se tem uma coisa graciosa que Jesus fazia, e às vezes a gente vê Jesus muito distante, né? Espiritualiza, desconecta da nossa humanidade, porque Jesus era humano. E Jesus sentia, agia como eu e a Ana. Ele era gente, como a gente. Sujeito também, né? Sim, então os exemplos dele, de vida que ele nos deixou, nos ensinam como lidar com as emoções. E tem até um exemplo dele. Não, e por falar nisso, né, eu queria... que o tema da ira é um gatilho, né? Foi algo para te chamar a atenção para você participar com a gente. Você viu que a gente está colocando a ira aqui como uma sensação modelo, mas isso se aplica a qualquer sensação. Sim. Inclusive, isso faz parte da nossa programação, do cronograma do treinamento de intercessores, o papel da cura interior na batalha espiritual. Ou seja, o guerreiro, o intercessor, ele precisa passar pela cura, precisa entender que a cura interior é necessária, é fundamental.
E, inclusive, a pastora Lânia, ela ministra o seminário de cura interior. Nós, como ministros de cura interior, ministramos seminários de intercessão, porque, gente, não dá para separar as coisas. Não. Nós somos uma coisa só. Não funciona um sem o outro, entende? Mas uma grande questão é alguns exemplos que Jesus deixou para nós, por exemplo. Tá, Ana, então a Yara tá me contando que se eu deixar a ira me dominar, a ira é pecado. Mas e Jesus? Jesus não se irou? Então Jesus pecou, Yara? Como é que funciona isso? É por isso que o nosso amigo Paulo fala, né? Paulo fala sobre isso, Pedro também. Irai-vos e não pequeis. Jesus, ele era o ser humano em pleno equilíbrio nessa terra, né? Com tudo dominado. E é para lá que a gente está indo, amém? Nós queremos chegar na plenitude de Jesus, o Filho de Deus. Exatamente. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Nosso modelo máximo. É o nosso modelo, e nós queremos isso. Nós ansiamos por isso. Em nome de Jesus, nós estamos cavando na rocha para isso, né? Espero que ele pode voltar antes, né? Que a gente não liga não, né, Ana? Para completar a obra durante o arrebatamento. Esse é o objetivo, que ele volte hoje. Amém, amém, amém. Então, mas como eu disse, as nossas emoções, elas não estão por acaso. Deus nos colocou, Deus nos deu emoções como objetivo. A grande questão é quando elas estão operando da forma errada por causa do pecado. Lembra? O pecado de Adão. Desde que Adão pecou, nos contaminou. E Deus nos criou com elas. E esse ambiente emocional, ele pode atrair a presença do Espírito Santo ou a presença dos demônios. No caso de Jesus, foi lá no templo, lembra? Quando ele chegou lá nas escadarias do templo, tudo que ele viu, o que estava acontecendo naquela hora, levou Jesus a tomar uma atitude que foi, sim, movida pela ira. Mas essa atitude de Jesus tem a ver com aquilo que eu citei lá na minha primeira fala, que é quando nós temos uma alma sarada por Deus e toda ela, ou algumas áreas no nosso caso, né, estão funcionando em equilíbrio com a vontade de Deus, e nós vamos permitir que Deus nos use para cumprir a vontade dele através do que pensamos e do que sentimos. Porque não tem problema nenhum, na verdade, Deus nos compôs com sentimentos exatamente para que nós pudéssemos, né? Quando você olha, por exemplo, um ambiente como esse, quando uma pessoa decora um ambiente, quando uma pessoa cuida de alguma coisa, um artista, o que ele faz? Ele é movido pelos seus sentimentos, por bons sentimentos, por sentimentos positivos, por sentimentos em equilíbrio. Mas o contrário também acontece. Você já viu cenas de pessoas desequilibradas que causaram danos à natureza, às pessoas, destruição. Por quê? Movidas por sentimentos negativos, em desequilíbrio. Mas Jesus não. Jesus, na verdade, no caso dele, ele não tinha pecado. E, portanto, as suas emoções santificadas, seu ambiente emocional bem resolvido, equilibrado, santificado, permitiu que naquele dia ele operasse de maneira saudável, usando a ira. Naquela hora, era a hora dele usar o sentimento de ira. Porque a Bíblia fala sobre isso, que a ira que não opera a vontade de Deus é uma ira pecaminosa. Como assim? Então, lembra que eu citei o meu exemplo? Muitas vezes eu queria que o ambiente funcionasse no meu controle. Porque eu queria garantir, por exemplo, que as pessoas me ouvissem e fizessem tudo de acordo com aquilo que eu achava que tinha que ser. E aí isso vinha de uma dor de rejeição, digamos assim. Só que isso acontece, Ana, o tempo todo. A gente consegue manter o ambiente, as pessoas, sob o nosso controle? Que doce ilusão, né? Então, quando isso acontecia, a gente não controla nem a gente. Sem comentários, é isso aí. A gente não controla nada. E o problema é que quando isso acontecia, e aí acontecia muito, eu ficava irada. Essa motivação pela qual eu me movia na minha ira, tá ficando claro? Sim. Era uma motivação equivocada. Ela discordava da vida em abundância que Deus quer me dar para operar com os meus sentimentos, a justiça divina.
Na verdade, queria operar a minha justiça. Que a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Então, todas as vezes em que a ira, o medo, né? Se você soltar uma cobrinha aqui, eu não sei você, mas eu vou ter medo. É normal, não é? Eu sei que ela não vai fazer nada, mas você vai ficar aqui? Eu não, eu vou usar o meu medo para sair da sala. É saudável? Agora, se esse medo me controla ao ponto de me roubar do propósito de Deus, de me paralisar, de não me deixar agir na minha vida com a plenitude, nos meus dons, nas minhas capacidades que Deus me deu para agir, significa que tem algo errado e em desequilíbrio dentro de mim. Então eu preciso ver, porque esse medo é pecaminoso. E é bem provável que exista uma fortalezazinha aí do diabo e seus anjos me controlando ou controlando essa pessoa. Então Jesus, no caso da ira, né, vamos usar o exemplo de Jesus, nesse caso ele nos permite perceber através das suas atitudes que ele não pecou. Ele estava usando a sua emoção debaixo da motivação certa, manifestar a justiça de Deus. E naquele dia, queridos, a casa de Deus, o ambiente do templo de Deus, havia se tornado um ambiente impróprio para adoração e debaixo de muitas motivações equivocadas. Atitudes que estavam escravizando, estava causando péssimo exemplo para o povo que vinha adorar, proporcionando uma série de injustiças, por sinal, na vida do povo que vinha, um povo inocente muitas vezes por aqueles que estavam ali. E aí o desejo ardente, né, de promover a justiça divina veio nas bochechinhas de Jesus. Eu quase que posso sentir já quase saudável o que ele sentiu. E ele operou debaixo dessa ira divina para colocar as coisas em ordem, para colocar a casa em ordem. E isso significa que não era a emoção da ira que estava controlando Jesus, mas sim Jesus que estava usando aquela emoção para se mover no mundo físico e no mundo espiritual. E às vezes, como eu citei o exemplo do medo, o medo muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, ele precisa ser usado para nos proteger de alguma coisa e não para nos sabotar. A ira, da mesma forma, para manifestar a justiça divina. Se estiver manifestando a minha justiça, os meus próprios interesses, os baixos instintos, a minha carnalidade, os frutos da carne, tem algo errado. Né? E o problema é que a ira, como a Ana disse ainda há pouco, é um sentimento que fica pulsando ali. Sim. Então, é importante que a gente aprenda a lidar com isso, porque no caso do intercessor, gente, você já imaginou você abrir a boca e liberar uma palavra de maldição quando você deveria liberar uma palavra de bênção, de vida? Né? No programa de cura nós aprendemos o 12º passo, que nós experimentamos um despertar espiritual e nós trazemos ferramentas que estão aqui dentro, naturais, que precisam liberar uma palavra de vida. Mas quando nós não passamos por esse despertar espiritual, o que vai acontecer? Essa ferramenta, por exemplo, a Ana lembrou muito bem, nós somos 2 Ds. E os Ds, Deus os criou naturalmente com seu temperamento para executar missões específicas com esse conjunto de ferramentas. Sim. E a ira é uma delas. A grande questão é que se um D ele não viver, experimentar né? esse despertar espiritual e passar por esse processo, que desastre que não vai ser. Destruidor. É uma cozinheira, uma dona de casa, na verdade, né? Que cozinha, que tem uma faca, que é usada para quê? Cortar legumes. Mas se um ladrão entrar lá, que na verdade é isso que a gente está falando, o ladrão é Satanás. O que ele faz? Ele entra lá e usa a faca para matar a própria dona de casa. E isso acontece na prática, gente. Por exemplo, uma esposa irada, ela deveria usar as suas palavras e usar o seu caráter, usar o seu temperamento para edificar o seu marido, edificar a sua casa, o seu ministério. Quando isso está em desequilíbrio, o que ela vai fazer? Ela vai cortar a cabeça de todo mundo. Porque, infelizmente, né, Ana, o dele tem essa potencialidade, é uma potência mesmo. Mas se não tratado, ele vai ser usado para o mal. E Jesus, ele foi perfeito, na hora exata, com suas emoções em equilíbrio. Ele usa a ira. E na hora certa também, eu acredito, né, que agora chega. Sou eu que estou controlando. Quando a justiça foi executada, ele
Exatamente. Então, quando eu passo a conhecer essa verdade, você falou aí sobre a cura, o papel da cura interior na batalha espiritual. Gente, nós vivemos em batalha o tempo todo. E aí, quer você queira aceitar isso ou não, e quanto mais cedo a gente aceita, mais leve a vida fica. Porque quanto mais a gente ignora a batalha, mais a gente é pego de surpresa. Então, nós vivemos o tempo todo em batalha. Batalha com a nossa natureza humana, o primeiro Adão dentro de nós, batalha com o mundo espiritual ao nosso redor. E quando nós passamos a conhecer a verdade de como funciona o mundo espiritual e as nossas emoções, nós entendemos esse poderoso rema, essa poderosa palavra para nós, de que a única coisa que Satanás tem contra mim são as minhas emoções. Elas são o portal, a porta de entrada. Então eu posso aprender a retreiná-las. Já deixo aqui uma dica. Procure um programa de cura para você fazer isso. Se você está num programa de cura, não pare, porque enquanto houver fôlego, você vai ter que praticar isso aqui. Tá? Exatamente. Então, nós entendemos essa verdade, que a única ferramenta, né, Ana, que Satanás tem contra mim e contra você, são as nossas emoções. E que, portanto, eu preciso cuidar delas. Minhas feridas, traumas, os alijamentos de alma, né, as áreas da minha vida que estão alijadas pelas feridas, precisam voltar a funcionar através da cura. E elas vão interferir no funcionamento da minha vida, da minha história, do plano de Deus para mim, se eu não me dispor a viver essa verdade. E é o desequilíbrio que vai atrair Satanás. São essas emoções, né, tornando alimento para ele. Por isso, um conselho, você precisa buscar conhecer mais sobre essa verdade, buscar conhecer o que Deus pensa sobre você, sobre mim, sobre as nossas emoções, né? Você acredita, Ana, que tem muita gente que se sente culpado ao sentir? Sim. E aí, essa culpa paralisa a pessoa e ela não consegue experimentar o sentimento de forma saudável. Isso piora o estado dela, porque ela fica ainda mais irada, entendeu? Mais irritada. No caso de outros temperamentos, ela acaba se isolando muitas vezes, piora o estado de relacionamento dessas pessoas. Por isso, é importante que você aprenda a lidar com as suas emoções, né? Porque essa é uma batalha que nós precisamos aprender a usar as armas certas e lutar contra os inimigos certos. Deixa eu te contar, o seu inimigo não é seu irmão. Não. O seu inimigo não é o seu colega de trabalho que fica te espizinhando, que fica tentando te humilhar. Não, o seu inimigo não é ele, fica tranquilo. Não é a sua esposa que fica tentando no seu ouvido. Não é o seu marido, não é o seu filho. O seu inimigo é Satanás. E você precisa primeiro entender isso para você ter condições parar de dar alimento, né? De alcançar e buscar ajuda para alcançar esse equilíbrio que você precisa para lidar com o inimigo certo. Viu, guerreiro? Inclusive, isso afeta diretamente a intercessão. Você falando da culpa, quando eu estava no processo de tratamento, no comecinho do processo do tratamento, eu tava assim, já bastante tempo sem mirar, sabe? Aquela sensação de veneno correndo na veia, já não... Aí um dia eu fui pro postinho do meu bairro fazer uma consulta. E esses ambientes, né, gente? É provado, com certeza. Tinha um pessoalzinho passando por ali, né, amiga? Tinha. Os demôniozinhos passando por ali. Aconteceu que eu peguei uma senha e a atendente falou que eu não ia ser atendida. Sendo que eu tava com a senha na mão. E aí abriu a porta e ia bater a porta na minha cara. Não dei contando até 50, né? O que eu fiz? Botei o pé na porta, né, gente? Botei o pé na porta, falei, não, peraí, eu tô com a senha, você vai me atender. Porque eu estou com a senha. Se eu não tivesse com a senha, eu ia, e se você me desse uma razão, eu ia conseguir te atender. Se você conseguir me dar uma razão para você não me atender, aí eu vou deixar você fechar a porta. Aí o segurança já chegou, um armário, pensa, olha o tamanho da pessoa.
Um armário chegou perto de mim. Essa mulher vai E nessas horas a voar gente aqui. fica sem medo, né? De ser Não, feliz. totalmente. E aí a atendente peituda mesmo, não tem uma razão para te dar, eu não vou te atender. Falei, não, você vai me atender, porque é meu direito. E entrei na sala. Empurrei a porta, não empurrei a pessoa, tá, gente? Empurrei a porta a ponto de eu conseguir passar. E fiquei lá dentro aguardando o atendimento. Quando eu não alterei voz, nada, eu simplesmente requeri o meu direito. E se ela tivesse razões suficientes para, final das contas, fui atendida, porque era meu direito e não tinha motivo nenhum de não ser. E cheguei em casa ruim, morrendo de culpa, porque eu tinha caído na ira. Eu senti ira, mas a ira em momento nenhum me controlou. Mas eu estava sentindo culpa por ter sentido a ira. Olha que doido. Passou né? muitos anos, né? Em desequilíbrio. Em desequilíbrio. E aí eu fui despojar, né, gente? Né? E o pior de tudo é que eu só fui despojar depois que o meu corpo empolou inteiro. Uau. Porque eu não entendi que eu estava sentindo culpa por causa desse tempo, desse momento. Eu fui num dermatologista, que a minha tendência era sempre engolir. A dermatologista falou assim, vem cá, você não passou por um momento de estresse ultimamente, não? Assim, porque o que você tá sentindo é psicossomático. Falei, gente, Deus usando a boca do médico, né? Eu fui desabafar, entender o porquê, entender que eu não tinha pecado, apesar da ira. Tudo bem, só sentiu. Eu tinha que desabafar, eu tinha que tirar isso de dentro de mim. E desabafei, parou de empolar o corpo inteiro. Então, é a gente entender isso, né, dentro desse processo, não só da ira, né, o medo, a rejeição, todos esses sentimentos que nos levam a nos distanciar de Deus, muita vergonha. Gente lida com vergonha. A própria culpa, né? Eu estava sentindo a culpa falsa. Sim. Eu precisava resolver a culpa falsa, porque era ela que estava dando legalidade para as trevas tocarem no meu corpo. Porque, gente, eu despojei, coloquei para fora, o negócio parou, era a seta das trevas. Sim. Com certeza. Eu tinha porta de entrada. Porta de entrada. Então, tem solução, né? Tem jeito para nós. Amém. Deus coloca ferramentas a nosso dispor. O programa de cura é uma delas. E guerreiros. Yara, dá uma dica para os nossos guerreiros que estão conosco aqui, como vencer as emoções negativas. Você precisa cuidar da sua alma. É a dica que eu quero te dar. Você precisa, na verdade, não é cuidar. Porque hoje em dia falar cuidar fica muito vago. Você precisa entregar a sua alma, suas emoções, seus pensamentos para Jesus cuidar. De uma forma saudável, com a ferramenta que é a ferramenta de Deus para esse tempo. Através da restauração emocional. Então, cuidar das emoções, gente, é a prosperidade da alma, é a prosperidade total. Então, se você buscar cuidar da sua alma, não só como intercessor, mas em todas as áreas da sua vida, você verá Deus agir, e não é pela ausência de problemas, mas mesmo tendo os problemas, quando nós permitimos que Deus cuide, trate das nossas emoções, como a Ana citou o exemplo dela, conheça você mesmo através disso, você vai experimentar diante de grandes problemas que aparecem, uma serenidade, a paz, a tranquilidade, o equilíbrio das emoções, vendo Deus operar e usando, mas sem essa sensação de morro abaixo e ninguém tá me segurando. Sim. Então essa é a minha dica. Como eu hoje, para alguma coisa chegar a mexer comigo, para ira, para eu ser afetada diretamente, né, por sentir, porque nem senti ultimamente, eu já vejo que as coisas que antigamente mexiam comigo hoje... Graças a Deus. Porque é o processo da cura interior sendo restaurando, né, me restaurando gradativamente. Amém. E para eu cair chegar a sentir a ira, eu preciso estar com energia emocional muito baixa. Pro D, né? Cansaço. Então, assim,
tem jeito, gente, tem jeito. Se tem jeito, se teve jeito pra gente, a gente tá no processo ainda, né, amiga? É verdade. Tem jeito pra você. Eu quero te contar aqui, pra você entender um pouquinho melhor sobre o seu temperamento, como a Yara falou, né? Os nossos temperamentos, nós somos e tendemos muito para ira, para você entender um pouquinho mais sobre os temperamentos, lidar, né? O pastor Josimar tem um material falando sobre a teoria DISC, que é a teoria dos temperamentos, que está aqui na descrição do vídeo para você entender um pouquinho, porque eu acredito que isso vai ser ferramenta para você como intercessor. Amém. E se você se identificou como alguém que está sendo dominado pelas suas emoções, seja ela ira ou medo ou rejeição, tem também aqui o link dos nossos programas de cura, que você vai poder ver qual é o mais próximo de você. Nós abrimos 4 turmas online, inclusive. Então, tem jeito, tem solução. Então, vai estar tudo disponível para você aqui na descrição. E a gente acabou o nosso Bálsamo com Vida. Que peninha. O próximo episódio vai ser o último da série dessa temporada. Vai ser com uma pessoa muito especial, calma. Meu Deus, ansiosa. E vai ser um tempo da gente receber impulsionar para o nosso congresso de intercessão. Então, quero fechar esse tempo te contando que o nosso congresso está chegando, congresso de intercessão. As portas do inferno não prevalecerão. A identidade do intercessor, dias 10 e 11 de setembro. E você que faz a sua inscrição presencial vai ganhar de presente a escola de intercessores inteirinha para você. Do dia 6 ao dia 9, uma semana de treinamento intensivo. Então, eu quero te convidar a não perder, quero te convidar a compartilhar os episódios anteriores, a compartilhar a nossa estreia da próxima semana também e compartilhar esse, porque eu creio que esse Bálsamo com Vida vai ser ferramenta de crescimento para muita gente, para muitos intercessores. Crie grupos e compartilha, desabafa no grupo. Sobre isso que a gente conversou aqui, vai ser muito bom para você. Amém. Amém? Amiga, muito obrigada. Gratidão do fundo do nosso coração por você ter se disposto a derramar vida na nossa vida. Amém. Eu estou muito grata ao Senhor também por estar aqui. Gratidão a Ele por poder desfrutar dessas verdades, né? Amém. Lembrar dessas verdades e reafirmá-las. Amém. Amém. Muito grata ao Senhor. Eu posso te pedir mais uma coisinha? Claro! Aproveitando que você está aqui, disposta a derramar vida. Amém. Ora por nós. Oro. Obrigada. Então vamos orar, gente. Senhor, gratidão por esse tempo, gratidão porque essa verdade é a verdade que nos liberta, Deus. Amém. Nós cremos que essa é a verdade que nos prepara em nossa identidade como crentes em Jesus para nos arremeter contra as portas do inferno. E nós pedimos nesta hora que o Senhor nos cubra com o teu sangue, cubra a nossa vida, cubra tudo e todos que estão ligados a nós e continua operando em cada um de nós, na nossa vida, ó Deus, com a gama de verdades que o Senhor já tem derramado em nós, na vida daqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Nesta hora nós clamamos que o Senhor venha nos munir, nos capacitar, ó Deus, com pessoas, estruturas, com a unção, com o poder, com a verdade, a revelação, para continuar nos impulsionando na direção da Tua vontade e experimentando todas essas verdades. Amém. Nós queremos registrar a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu e o Senhor nos amou e tem nos dado a oportunidade de viver uma vida em abundância. Amém. Alcança cada um dos que ouvirem esse vídeo, Senhor. Desperta, usa esse tempo para que eles sejam despertados pelo Teu Espírito, para viver essa verdade tão poderosa e eliminar assim, ó Deus, as ferramentas, os alimentos, aquilo que é usado para que Satanás venha contra nós e nos destrua. Em nome de Jesus, é a nossa oração ao Senhor. Amém. 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 Até o próximo Bálsamo com Vida. Deus te abençoe.